Que bom que nós estamos mais um domingo juntos. E hoje, nesse domingo, nós estamos dando essa arrancada ao nosso Festival da Palavra. E um momento tão importante que tem como um objetivo: motivar você. Fazer com que você entenda da importância de tirarmos alguns minutos do nosso dia. É óbvio que durante o Festival da Palavra a quantidade de leitura aumenta, a meditação é mais intensa, então nós temos que dedicar um pouco mais de tempo. Mas no dia a dia, 30 minutos. Se tirarmos 30 minutos do nosso tempo para nós termos com a palavra de Deus, faz toda a diferença para a caminhada cristã. Isso fica muito claro quando nós examinamos vários textos diferentes das Escrituras. Como, por exemplo, o texto que eu quero compartilhar com você, nesse domingo à noite, que está lá no livro de 2 Timóteo. A carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ela foi uma das últimas, ou talvez a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele já sabia que ele iria morrer. E ele escreve esta carta a esse jovem pastor, que tudo indica que ele estava passando por momentos difíceis, por depressão profunda. E a depressão, ela é marcada por 3 características distintas. Muitas das vezes é um crime, a pessoa ao médico, ao hospital, e qualquer coisa, quer dar um remédio, e muito precocemente diagnostica a depressão. E a primeira característica é uma tristeza profunda. A segunda é que essa tristeza profunda, ela é superior a 2 semanas. Não é uma semana que você ficou abalado por um problema que aconteceu, não. Superior a 2 semanas. Também ela é marcada por aquele sentimento de não quer viver. Não quer continuar, não tem forças, não tem alegria no coração. E tudo indica que Timóteo, aquele não mais jovem, agora uma idade, não também uma idade avançada, mas iniciando uma meia-idade, ele parece que está passando por um desses momentos de tristeza profunda, duradouro. Talvez pelo peso das dificuldades do ministério, ele pastoreou e provavelmente estava pastoreando ou recém havia pastoreado uma das maiores igrejas daquele primeiro século, que era a igreja na cidade de Éfeso. E você sabe que lidar com pessoas requer uma arte. E uma das artes é você ajudar, você estender as mãos, mas você não levar para casa um problema que não é seu. Porque senão você não vive. Senão você não dorme, senão você não descansa. Você se importa, você aconselha, você mostra nas Escrituras, mas você não leva no seu coração aquele problema que o seu irmão está passando. E tudo indica, ali principalmente no primeiro capítulo, que Timóteo estava atravessando esse momento difícil, porque no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, entre os versos 4 e 8, ele começa falando assim, não é? Lembrando de tuas lágrimas, é porque havia choro, havia tristeza, e se havia tristeza, e essa tristeza provavelmente, talvez, era motivada por um sentimento de depressão. No verso 6 ele fala: admoesto que revivas o dom de Deus que há em ti. Talvez Timóteo estava ali,
perdeu a alegria de servir a Deus, perdeu o entusiasmo de ser útil na obra de Deus, perdeu a alegria de estar envolvido, ajudando, trabalhando, para que o reino de Deus esteja progredindo pouco a pouco. No verso 7 fala: Deus não nos tem dado um espírito de covardia. O apóstolo Paulo está dizendo: você está se acovardando? Você vai deixar com que essas dificuldades tirem totalmente você do seu foco? Você vai deixar com que isso faça com que abafe a sua fé, um ímpeto, um entusiasmo? E ele completa no versículo 1, nesse capítulo 1, verso 8, dizendo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. É nesse contexto, nesse aspecto que ele está passando, que eu quero compartilhar com você um trecho que eu já li em outros momentos, já compartilhei com você, mas eu quero olhar com você hoje de uma forma diferente, um pouco mais abrangente, um pouco mais aprofundado. Olhe comigo agora em 2 Timóteo capítulo 3, dos versos 14 a 17. Dos versos 14 a 17. Eu estou lendo aqui para você na Bíblia de Jerusalém. Não é essa mesma versão que está aí no painel. Diz assim: tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem aprendeste. Desde a tua infância conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. É interessante que aqui no primeiro verso que eu li com você, mais uma vez o apóstolo Paulo fala, exorta, e agora pela penúltima vez: tu, porém, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. Porque você sabe de quem você aprendeu. E nós sabemos que Timóteo era filho de uma judia, pai grego, mas mãe e vó judias. Eunice e Lloyd haviam ensinado a Timóteo as sagradas letras. Olha o que é interessante. Aqui o texto, a versão apresenta as sagradas letras. E as sagradas letras que se refere aqui, não era um ensino do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento estava sendo produzido, sim, quase todos os livros, nesse momento em que o apóstolo Paulo escreveu 2 Timóteo, quase todos os 27 livros do Novo Testamento já estavam escritos. Faltavam pouquíssimos livros. Não sabemos precisar ao certo quantos, mas pouquíssimos faltavam para fechar esse canon, esses 27 livros que compõem o Novo Testamento. Mas Timóteo aprendeu, e era uma cultura, era um hábito judaico, ensinar para o filho. E olha que é interessante, as crianças memorizavam a Torá. E quando você olha lá em Deuteronômio, ensina a criança pelo caminho, ao sentar, ao levantar, e ele seguiu isso ao pé da letra. É impressionante como eles preservavam o ensino. E o que Timóteo conhecia? A Torá, que é formado pelos 5 primeiros livros das Escrituras: Êxodo, Número, Levítico, Número, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os 5 primeiros livros. Conhecia os escritos, que eram livros históricos, e os profetas.
E ele havia aprendido, mas olha só que é interessante, não apenas no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala, olha, no capítulo 1, que ele aprendeu da sua mãe e da sua avó, no capítulo 2, aprendeu comigo mesmo. E nós sabemos que o apóstolo Paulo foi o grande homem usado por Deus para escrever a maior parte dos livros do Novo Testamento, e Deus deu uma capacidade extraordinária. O arrebatou ao terceiro céu. E passou para eles, para Paulo, coisas extraordinárias. E Paulo relatou boa parte disso, que serve de edificação para a igreja hoje. Esta palavra, ela é poderosa. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, aqui no verso 14, para que ele permanecesse naquilo que ele havia aprendido. E o apóstolo Paulo fala, desde a tua infância conhece as sagradas letras. São as sagradas letras que nos ajudam nesse mundo turbulento, nesse mundo onde nós somos atordoados, onde passamos por dificuldades, onde nós passamos por tribulações, onde muitas das vezes nós nos entristecemos com os problemas da vida. É óbvio, nós não estamos numa bolha. E sabe qual é o grande problema? Você criar o seu filho numa bolha. Sabe por que tem muito adolescente jovem com crise de ansiedade? Porque quando chega na rua, não é a mesma coisa que é dentro de casa. Uma hora ou outra nós somos expostos a esse mundo. Você quer fazer a diferença? Ensine as escrituras para sua criança. De manhã, eu estava falando, eu encomendei vários livros da editora Sebi. E o livro, a maior parte deles, do Daniel Berg, que é um especialista na área da medicina, que ele estuda pesquisas científicas. É um epistemologista da área da medicina. Ele só trabalha com pesquisas. E tem um livro que ele escreveu, que diz bem assim, está vindo 15 cópias desse livro, e vai estar na biblioteca da igreja, que funciona durante o seminário. E diz assim, como ensinar sua criança a prestar atenção segundo a Bíblia. Porque hoje tudo é TDAH. Tem um outro livro, e olha o que é interessante, eu conversando com uma pessoa e ela me dizendo, pastor, o senhor não vai acreditar. Eu tenho um sobrinho que ele é autista em grau 1. Em grau 1. E nós aplicamos esses conceitos bíblicos desse livro, porque são conceitos bíblicos para ele. O senhor não vai acreditar. Ele me mostrou o vídeo, que eu fiquei, cara, tu está falando a verdade? Tradutor de inglês, faz tradução simultânea em palestra. Um jovem com autismo em nível 1. E olhei, ele me mostrou no YouTube os vídeos, ele traduzindo, fazendo tradução simultânea. Eu fiquei impressionado com a capacidade do menino. Um outro livro que eu encomendei é sobre ansiedade. Ansiedade. Porque a palavra de Deus, ela tem tudo o que nós precisamos. O grande problema da igreja, do cristianismo, é deixar isso aqui aberto no Salmo 91, no Salmo 23, lá na estante da sua casa, como se fosse um amuleto. Não funciona. Sabe quando isso aqui funciona? Quando você lê, quando você guarda no seu coração, quando você lê com o intuito de colocar em prática no seu dia a dia, porque esta palavra tem poder. É sobre a palavra de Deus que eu quero conversar com você nessa noite de domingo. A palavra de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto que nós lemos de 2 Timóteo capítulo 3, quando ele fala aqui no verso 15, desde a tua infância conheces as sagradas letras, elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Primeiro, a palavra nos conduz à salvação.
Esta palavra, ela nos apresenta a base teológica. Ela nos mostra o porquê que nós vivemos numa sociedade tão decaída, tão difícil, com pessoas tão egoístas, com tanta violência. E sabe por quê? Porque depois que Deus criou todas as coisas, e olha, essa é a base teológica. Primeiramente vem a criação. E ali não tem mito. Eu já tenho falado isso alguns dias atrás para você. Ali não tem mito, ali não são eras, não. Deus abriu a boca e falou, e tudo veio à existência do nada. Mas pastor, o senhor não acha isso absurdo? Absurdo é crer que o nada gera nada. O absurdo é crer que do nada tudo veio à existência. O absurdo é crer que você é um amebento. Dê uma olhadinha para a cara do seu irmão. Tem cara de ameba? Bem que alguns estão meio devagar. Precisa de um vermífugo. Absurdo é crer que nós viemos de um ser unicelular, de uma ameba, que passou por um processo evolutivo, chegou no primata e gerou você nesse processo evolutivo. É impressionante como nós acreditamos facilmente nas mentiras do diabo. Você quer pesquisar sobre isso? Procura no YouTube o canal da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Procura vídeos no YouTube do Marcos Eberle, um dos maiores cientistas do Brasil. Um dos maiores cientistas do Brasil. Se não me falha a memória, ele tem mais de 1.600 artigos publicados. E desses artigos publicados que ele tem, não foram publicados em qualquer universidade, nas principais universidades do mundo. E ele prova por A mais B, que é muito mais fácil, é muito mais racional, é muito mais inteligente nós acreditarmos nas Escrituras do que nós acreditarmos no Big Bang ou na evolução. É impressionante. E esse Deus que criou todas as coisas, criou o ser humano, e aí vem a segunda fase, o pecado. Sabe por que nós estamos com uma sociedade tão perdida? Por causa do pecado que foi transmitido geneticamente e passado perpetuamente. E olha que é o complicador. O complicador é que nós, como sociedades, temos deixado isso aqui de lado, porque o ponto de equilíbrio está aqui. É inadmissível você chegar no final do seu dia e você dizer, eu não tive tempo para ler a palavra de Deus, eu não tive tempo. Hoje eu vou mostrar alguns números para você, para incentivar você a criar tempo, para você ter com a palavra de Deus. Criação, queda, que foi o pecado, redenção. O plano redentor de Deus foi revelado lá no livro de Gênesis capítulo 12, e escancaradamente, quando Deus falou a Abraão, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra. E não foi apenas ali o povo judeu, né? Todas as nações da terra, do teu descendente. E o descendente prometido não era Isaac, era o enviado, o Messias prometido, aquele que nós conhecemos como Jesus Cristo, que não há dúvidas que ele veio a esse mundo, ele habitou entre nós. Temos provas, testemunhas, pessoas que viram, provas irrefutáveis que Jesus habitou entre nós. Historiadores escreveram sobre isso. Historiadores mencionaram a respeito de uma ressurreição. A redenção. Mas aí nós temos a justificação, porque esse Redentor veio a esse mundo, ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou para justificar a mim e você, por causa dos nossos pecados. A justiça de Deus se tornou pecador no nosso lugar,
E agora nós esperamos o momento da consumação, que é o final de tudo, onde tudo irá se cumprir. E olha, eu espero ansiosamente Jesus nos ares buscar sua igreja. Ansiosamente. Ansiosamente, o momento que nós vamos nos encontrar com Ele. É nessa palavra que há salvação. Ela nos aponta para a salvação. Jesus diz no Evangelho de João: eu sou o caminho. Não é um caminho, a verdade não é uma verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único ponto de ligação entre a humanidade e Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que naquela cruz morreu no nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados. É Ele que preenche o vazio de nossas almas. É em Cristo que nós temos esse vazio preenchido. É nas Escrituras que nós temos as respostas. O porquê que eu estou aqui, para onde eu vou, o que acontece após a morte. Perguntas que acompanham a humanidade há muitas gerações passadas. A palavra tem a resposta. Segundo ponto, a palavra é soprada por Deus, é o sopro de Deus. Deixa eu explicar para você isso aqui melhor. Aqui no verso 16, quando o apóstolo Paulo diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus. Olha só que interessante. Deixa eu explicar para você isso aqui, que foi uma coisa que eu aprendi recentemente na pós-graduação de hermenêutica e exegese que eu estou fazendo. Estou finalizando esse mês. A hermenêutica são as bases interpretativas das Escrituras. Ou seja, é aquilo que eu carrego como conceito, como pressuposto, que eu carrego para a interpretação das Escrituras. E o grande pressuposto: a Bíblia é a palavra de Deus. Os milagres relatados das Escrituras foram milagres reais. Eles não têm explicações científicas. Jesus nasceu de uma virgem imaculada. Esse é outro pressuposto. Ele morreu e ressuscitou. Então esta é a hermenêutica conservadora, é o que nós acreditamos. E quando nós falamos em exegese, é a interpretação dos textos bíblicos baseado nessas premissas que você carrega com você. E uma coisa nova, inclusive tem um curso que eu quero trazer aqui para a igreja, de leitura funcional. Eu vou acertar com o pastor Ayrton, provavelmente ano que vem. É um curso de 15 horas. A gente começa na segunda, à noite, terça, quarta, quinta e termina sexta. Onde apresenta a Escritura de uma forma diferente. E olha que é interessante, observando não apenas as palavras, mas também o discurso, numa linguagem, numa averiguação, numa abordagem funcional das Escrituras. E nessa abordagem funcional, ele explica a seguinte coisa: esta palavra inspirada é um erro de tradutor, é um erro de tradução. Isso é normal acontecer, porque cada língua tem suas peculiaridades. E o primeiro erro que muitos exegetas cometeram, muitos tradutores cometeram, é olhar para o Novo Testamento e simplesmente dizer: foi escrito na perspectiva da língua grega. Olha para o Novo Testamento, não, é numa cultura romana, então até o sistema de julgamento é baseado no sistema romano. Mas os achados de Qumran, em 1948, eles mostraram que esse pensamento estava errado. Os autores
eram judeus na sua grande maioria, quase totalidade, e os que não eram judeus, como Timóteo e como Marcos, eles tiveram influência direta de judeus exímios. Timóteo do apóstolo Paulo, Marcos do apóstolo Pedro, o próprio evangelho que recebe o nome de Marcos, há muitas evidências que era Pedro falando e Marcos escrevendo, pela forma que foi escrito. Então, é normal, quando você traduz de uma língua para outra, é normal que às vezes não existem palavras que correspondam, palavras que se encaixam perfeitamente. E aqui, nós temos uma palavra em grego que ela só aparece nesse versículo em todo o Novo Testamento. Aí se torna mais complicado ainda. E aí foi traduzido como: toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas na verdade, o que o apóstolo Paulo quis dizer é que toda a Escritura é soprada por Deus. Quando eu entendi isso, a primeira passagem que veio na minha mente, e que depois ela foi confirmada pelo professor, logo em seguida, eu lembrei de Gênesis capítulo 2, verso 7. Quando Deus criou o homem, e Deus fez da terra, do pó, e Deus formou o homem, e diz assim, né? E depois que formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É desse poder que eu estou falando. A palavra de Deus, ela dá vida. A palavra de Deus, ela traz vida para o cristão. É a palavra de Deus que nos dá forças para nós continuarmos as lutas do nosso dia a dia. É a palavra de Deus que dá energia para que nós continuemos lutando, não venhamos a desistir diante das dificuldades da vida. E olha que é interessante. Eu estava olhando, eu recebi uma pesquisa, me enviaram por WhatsApp. Depois de eu ver que essa pesquisa era verdadeira, eu resolvi compartilhar com você. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, que pegaram 40 mil pessoas. 40 mil pessoas é uma quantidade razoável. De 8 a 80 anos. E descobriram a seguinte coisa. Descobriram que a leitura bíblica pode modificar a estrutura cerebral. Impressionante isso, não é? Aí o que foi feito? O que foi observado? Pessoas que liam as Escrituras, e olha só, olha que interessante, ler as Escrituras não precisa necessariamente entender o que está lendo. Porque um outro erro que se comete é assim: se eu não entendo o que eu estou lendo, não adianta nada. Mas se eu estou falando do sopro de Deus, que tem vida, você não precisa entender. Leia, e deixa que o entendimento vai vindo com o tempo. Porque eu já vi muita gente falar: se você não entende, não adianta você ler. Não se refere à palavra de Deus, não. A qualquer outro livro que você lê, isso pode ser uma verdade, mas a palavra de Deus não, porque a palavra de Deus é o poder de Deus, é o que traz vida, é o que alimenta, é o que consola, é o que conforta, é o que nos dá forças, é o que muda, é o que tira os traumas. E este estudo foi feito em imagem do cérebro, e observando as imagens do cérebro, as mudanças que aconteciam, e o resultado na vida das pessoas. As pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana, e captavam imagem do cérebro, verificavam que era insignificante, praticamente não tinha nenhuma mudança. As pessoas que liam 2 vezes por semana, idem, praticamente não tinha nenhuma mudança.
As pessoas que liam a Bíblia 3 vezes por semana começavam a observar que tinha uma certa mudança na estrutura cerebral desses indivíduos. Mas quando chegaram nas pessoas que liam 4 ou mais vezes por semana, descobriram uma mudança extraordinária. Um poder extraordinário de mudar as estruturas cerebrais, e isso era visualizado por imagens, exame de imagens do cérebro, na prática. Olha o resultado na prática. As pessoas que liam 4 vezes ou mais a Bíblia por semana, esse grupo de pessoas tinha 30% a menos de problemas de solidão do que as pessoas que não liam a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. Está se sentindo sozinho? É porque está faltando você ler mais a palavra de Deus. Interessante isso, mas não para por aí. As pessoas que liam pelo menos 4 vezes por semana, elas tiveram uma diminuição de 32% do sentimento de raiva em relação àquelas pessoas que não liam 4 vezes por semana. Você está brigando muito com seus parentes? Está ficando muita raivinha da sua esposa, do seu marido? Está faltando ler mais a Bíblia. Você está tendo muito problema com seu irmão dentro de casa, e aquele sentimento de raiva, e aquilo transforma-se numa amargura, um ressentimento, numa amargura, isso é problemático. As pessoas que liam pelo menos 4 vezes por semana, eram pessoas que tinham 32% menos problemas com a raiva do que aqueles que não liam 4 vezes por semana. Mas olha só, outro número. Diminuiu em 40% os problemas familiares. Novamente, 40% dos problemas de relacionamento familiares. E isso inclui relacionamento de marido e mulher, marido, pai e filhos, filhos e pai. Você está vendo por que é importante você incentivar a sua criança a ler as Escrituras? A ler a Palavra de Deus? Não para aí. 57% a menos nesse grupo que lia a Palavra de Deus pelo menos 4 vezes por semana. 57% a menos de pessoas com problema de alcoolismo. Você está lutando com algum tipo de vício na sua vida? E você tem tido mais derrota do que vitória? A Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Esses dias eu conversei com uma pessoa que eu a conheço há mais ou menos uns 7 anos. Alguns tipos de manutenção que eu preciso, eu gosto do trabalho dela, que ele trabalha muito bem. Parece que Deus mexeu com o coração dele. Eu já o conhecia toda vez que quando dava uma segunda-feira. Isso acontecia, pelo menos assim, a cada 3 meses acontecia isso. Ele faltava o trabalho na segunda, não aparecia na terça, e às vezes aparecia na quarta, às vezes naquela semana não aparecia. Eu já entendi o que tinha acontecido. Teve uma recaída, usou droga, e ele foi para a rua, não sabe nem onde é que estava, perdeu o celular dele, foi roubado o celular, talvez tomaram o tênis, ficou só com o short e com a camisa. E era isso que acontecia mesmo. Esses dias ele conversou comigo e disse: pastor, eu me senti tão mal. Eu usei novamente. Eu me senti tão mal. Eu lembrei naquele dia que eu me recuperei de todas as palavras que o Senhor já havia sentado comigo e conversado comigo e mostrado nas Escrituras. Eu lembrei de tudo. Acho que é Deus chamando ele. Aí eu disse para ele assim: olha, você quer ter vitória? Você quer ter vitória contra o vício?
palavra de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, aquilo que a Bíblia falava, lá em Romanos 12:1, já há tanto tempo, agora a neurociência está mostrando que é verdadeiro. Essa palavra tem um poder de transformar. Sabe o que tira, jovens? Nós temos um número de jovens que foram aliciados quando criança, e a maior parte desses aliciamentos vieram da família. Sabe o que vai tirar o trauma do seu coração? Porque quando fala coração, a Bíblia associa muito a mente, não é cérebro. É transcendente, porque não é material. E quem cuida do transcendente é Deus, não é a ciência. É Deus. E o remédio que Deus tem é a palavra de Deus. Sabe o que tira o trauma do seu coração? É a palavra de Deus. É a palavra. Não adianta você fazer terapia se essa terapia é baseada nas ciências humanas e não está em Deus. É perda de tempo. É em vão. É balela. Porque as ciências humanas acreditam que nós somos descendentes dos animais, e Deus criou você à sua imagem e semelhança. Você não age por instinto, e as ciências humanas querem mostrar que nós agimos por instintos, e aquele instinto primitivo, animal reprimido, que quer sair, conversa fiada. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O problema é que essa imagem e semelhança foi corrompida por causa do pecado. Mas é a palavra que tira isso. Não acabou aí não. Olha só. Nós temos um problema sério de pornografia. Antigamente era um problema praticamente masculino. Hoje não é só masculino. Apesar de ser predominantemente masculino, as pessoas nessa pesquisa que liam as escrituras pelo menos 4 vezes por semana, esse grupo que lia 4 vezes por semana tinha incidência de 61% a menos de problema com pornografia. Você está entendendo? Sabe o que vai acabar com a pornografia? Primeiro, isso aqui está escravizando muita gente. Isso aqui não pode escravizar você. Isso tem que ser um instrumento usado para o bem, não para o mal. Segundo, a palavra de Deus. Coloque esta palavra na sua mente. É essa palavra que regenera, que lava, que purifica. Nós vivemos numa sociedade onde é impressionante o número de adultérios, o percentual de adultério se tornou absurdo. E olha que impressionante, nesse grupo de pessoas, e onde liam pelo menos 4 vezes por semana a palavra de Deus, o número de adultérios reduziu em relação aos outros grupos em 68%. 68%. O problema com vício em jogos reduziu em 74%. Esse é o poder da palavra de Deus. É por isso, meu irmão, que você tem um dia tão corrido muitas das vezes. E quando você chega no final da noite em casa cansado, você não tem mais energia para ler a palavra de Deus. Porque esse é o combustível da sua alma. Isso é o que você precisa para trazer equilíbrio à sua vida. Sabe por que tem tantas pessoas descontroladas? E eu ouço cada coisa às vezes: pastor, eu não consigo. Eu já aconselhei tanta gente. Pastor, é que eu não consigo. O sexo é uma necessidade para mim. Eu estou divorciada. Eu não consigo, pastor. Sabe o que está faltando para você? A palavra de Deus. É a palavra de Deus na sua vida.
Essa palavra traz o equilíbrio que nós precisamos, o ponto de equilíbrio que nós necessitamos, o ponto de equilíbrio que nós como seres humanos carecemos. É a palavra, é comprometimento com essa palavra. Não é você não pode deixar que as coisas aconteçam à toa, não. É você programar, eu vou durante esses próximos dias tirar esse horário. Eu sei que nós somos uma sociedade corrida. É por isso que nós mudamos os horários dos nossos programas. Nós não mudamos para facilitar a vida dos pastores, dos que trabalham aqui para que aconteça. Nós mudamos para facilitar a sua vida, porque nós somos uma sociedade que cada vez estamos mais ocupados, mais atarefados, mais atribuições, mais desafios. Não para. Isso é ruim, não é legal. O que não pode acontecer é você negligenciar os momentos preciosos com a palavra de Deus. Você chegar no final do dia, eu não tive tempo tempo de fazer a meditação, eu não tive tempo de tirar os momentos. Não, você precisa marcar o horário. Talvez vai ser no horário do seu almoço. Se é possível, você faça um momento em família, para você incentivar a sua criança, incentivar os seus filhos, e você vai tirar esse momento em família, para fazer essa atividade, de ter esse contato com as Escrituras, e isso faz a diferença na vida do cristão. Olha que interessante, o diretor de um hospital de São Paulo, dando uma entrevista à Veja, falou que 80% das pessoas que estavam internadas por problema de saúde físico tiveram causas psicossomáticas. Deixa eu explicar para você o que significa isso. Foram problemas emocionais que elas enfrentaram e resultou em doença no corpo. Você quer buscar o equilíbrio emocional para a sua vida? Aqui. Tempo diário com a palavra de Deus. Não basta nós termos o alimento do culto. Não basta. Não basta nós dependermos de pregações, de mensagens, uma vez por semana. É necessário você estar na segunda-feira. É necessário você estar na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, e você vai ver, e aquilo que para você era tão difícil, tão complexo, passou a se tornar fácil, ou possível de ser realizado, porque esta palavra tem um poder transformador. Eu quero incentivar você, que você saia daqui essa noite comprometido. Eu quero que você entenda que é possível. Talvez você olhe, memorizar versículo, ali, olha, você não tem ideia do quanto isso faz bem para a sua memória. Memorização de versículo. Você não tem ideia de quanto a palavra de Deus contribui para o equilíbrio emocional. Eu quero desafiar você, ao longo dessas semanas, a tirar um tempo e dedicar a palavra de Deus. E eu quero que você marque esse horário agora. Eu quero que você baixe sua cabeça e você, com muita seriedade no seu coração, converse com Deus. E você vai dizer: Senhor, o horário que eu vou tirar nesses próximos dias, o horário que eu vou tirar nessa próxima semana, vai ser tal hora, tal hora. Ou talvez você tenha que fazer o compromisso de não dormir, se não tiver tido um momento com as Escrituras. Faça um compromisso. Assuma um compromisso com Deus nessa noite. Fale para Ele. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos ajude.
Que o Senhor nos dê forças e venhamos a fazer disso uma rotina, um hábito desenvolvido, onde teremos diariamente um momento com a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Dê forças a cada um de nós. Nós pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Agora você vai olhar para o irmão próximo de você e você vai dizer assim, ó, combinado, meu irmão. Aperte a mão desse irmão e diz, olha, nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Uma ótima semana para todos nós. Que Deus nos abençoe. Uma semana maravilhosa. Até a semana que vem, se Deus quiser.